E aí, meus herculoides? Os Herculoides! Cada vez mais a gente vai tendo certeza porque é que os ricos, os milionários, os bilhardários não queriam que Lula ganhasse. Então, só em falar de que não pode criticar a alta de juros do banco, vamos ser bem específico, né? Os 13,75%, quase 14% do Banco Central. Não pode criticar. Lula criticou, diz, rapaz, mas por que que tá tão alto assim comparado com os outros países emergentes em desenvolvimento? Na minha época a gente chamava de países em desenvolvimento. Pois é, como é que pode assim a inflação equiparada com a nossa, 5% ali, 5, não sei quantos por cento, e a taxa Selic de 14%, quase 14%. Pode criticar não, viu gente? Menino, Rede Globo, CNN, Estadão, UOL, todo mundo, né? Não pode não, porque isso aí faz mal pro mercado, isso aí é ruim pro nosso desenvolvimento, isso é ruim, vai aumentar mais o juro aí. Enfim, aliás, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O Bolsonaro e o Paulo Guedes viviam dizendo que a economia tava decolando, que tudo, falaram aí 4 anos dizendo, 4 anos tava decolando. Beleza. Menino, incrível como acabou o governo de Bolsonaro e tá todo mundo falindo aí com rombo de milhões, de bilhões. É Marisa, é Livraria Cultura, é as Americanas, fora as que a gente não sabia, tava só esperando Bolsonaro ganhar para o Estado se meter, né? Porque é assim, né? É Estado mínimo só pro pobre e pro trabalhador. É livre mercado, é neoliberalismo. Mas na hora que são as grandes companhias, as grandes empresas, os bilhardários precisando de dinheiro porque estão falindo, aí não. Aí o Estado pode se meter, ajuda o Estado. Lulinha, se meta nisso não. Ele não vai não. Bem, mas vamos falar aí do assunto Americana, que acaba servindo de modo geral para todas essas empresas. Eu queria uma avaliação do senhor sobre esse caso das lojas Americanas, os desdobramentos em relação ao pagamento de pequenos fornecedores, dívidas trabalhistas e essa reação do mercado. O mercado costuma reagir mal quando o senhor faz um discurso falando de combinar responsabilidade social com a fiscal, mas em relação às lojas Americanas, que me parece que há uma fraude evidente, né, uma pedalada ali evidente, há uma maior compreensão. Como é que o senhor avalia esse caso? Aí não é nem pedalada, aí é motocicleta. Ou seja, esse lema era vendido como o suprassumo do empresário bem-sucedido no planeta Terra. Ele era o cara que financiava jovens para estudar em Harvard para formar um novo governo. Ele era o cara que falava contra a corrupção todo dia. E depois ele comete uma fraude que pode chegar a 40 bilhões de reais. O cão é muito bem articulado. Pois é, Lulinha, não foi nem pedalada não, né? Foi motociata em homenagem aí ao bichinho. Então, olha só, a gente vai falar aqui da Americana, mas isso serve para todas as empresas, como esses milhardários, bilhardários conseguem controlar o mercado, conseguem controlar exatamente a mídia corporativa. Esse aí que Lula tá comentando, esse tal de Lema, é o Jorge Paulo Lema, que na sua juventude o homem queria ser tenista, mas a verdade, quando ele ficou mais velho, acabou assumindo a profissão que é dele mesmo, que é ser herdeiro. O homem é herdeiro aí, rapaz. Pai dele deixou aí um bocado de bilhão pra ele. E aí quando o rapaz ficou mais velho, ele disse assim, agora eu vou fazer o meu patrimônio, vou fazer esse patrimônio, que já é milhardário, crescer mais ainda. Só que dizem que ele fez esse patrimônio crescer, que ele fez, né? O homem já nasceu rico, mas ele fez crescer, mas fez crescer por métodos questionáveis. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Sou ladrão. Vamos ver aqui a matéria do site Outras Palavras de março de 2021. Jorge Paulo Lema, um self-made man por exploração. De herdeiro bilionário a magnata de investimentos suspeito de fraude e corrupção, concorrência desleal e superexploração de trabalhadores, né? Bem característica aí desse grupinho. Bem, com o verniz de filantropo, né, para driblar aí a legislação e financiar eleições.
e mira o mercado privado de ensino. A gente vai explicar isso depois de como eles manipulam a política e a economia através de investimento no ensino. Pode isso, Arnaldo? Mas aqui eu pergunto para vocês, essas características que a gente acabou de ler, dilema, de suspeito de fraude, corrupção, concorrência desleal, super exploração de trabalhadores. Vocês acham que ele votou, que ele apoiou quem para presidente? Jota, não dá pra dizer só por causa dessas características não, seria até leviano eu comentar aqui. Tá bom, pois deixa eu soltar mais um detalhe. Adivinha em qual período da história de Brasil o Lema teve um crescimento gigantesco no seu patrimônio? Eu vou esperar você colocar aqui. Adivinhou? Ele teve um crescimento exponencial justamente por coincidência na época da ditadura militar, do regime militar. Foi no governo ali mais ou menos de Médici, o período assim mais repressivo para o pobre, para o trabalhador brasileiro, que o Lema conseguiu ficar mais rico ainda. Por que será? É possível? Então tá, governo militar deu a Lema a autorização para transformar uma corretora de valores em um banco. É, gente, transformou uma corretora em um banco. Foi o Banco Garantia, que mais tarde teve o seu nome envolvido com um golpe de um financista chamado Bernie Madoff, que foi condenado pela maior fraude financeira de história americana. Um esquema de pirâmide que fez assim um dinheirinho na ordem de 65 bilhões de dólares. Gente, até o Steven Spielberg caiu nesse golpe. Pois é, o banco desse tal Lema aí, que é um dos acionistas da loja americana, desse rombo aí de 40 bilhões, estava envolvido com esse esquema de pirâmide do Bernie Madoff. Vamos ver como foi que a revista Época falou dessa safadeza. O Banco Garantia teria, de acordo com os executivos de mercado, oferecido as aplicações de Madoff aos seus clientes, quando Lema ainda era o principal acionista. Acho nada demais. Pois é, lá nos Estados Unidos, o Bernie Madoff foi preso, morreu na cadeia com 80 e poucos anos. Aí eu pergunto pra você, o que foi que aconteceu com Lema aqui no Brasil? Nada, ele só ficou mais rico ainda. E aí, menino, de lá pra cá ele passou a investir em outros setores, em outras lojas. Ele foi responsável até pela fusão da Ambev, que inclusive, deixa eu dizer aqui, viu? A Ambev é conhecida por tratar, por explorar os seus funcionários. Ó, eu que sou da área da química, a parte aí de cervejaria eu conheço bem. Eu nunca trabalhei lá dentro, mas os meus colegas, principalmente do controle de qualidade, diz que é matar 5 boi por dia. É o quê? Então, a verdade é que todas as empresas que contam com o financiamento, com o investimento de Lema, são acusadas de crime trabalhistas, e tem outros assim até mais bizarros, que eu não vou nem comentar aqui. Esquadrão Relâmpago! Tá, mas vamos falar aqui da cereja do bolo. Eu não vou falar aqui especificamente aí das lojas americanas, dessa suspeita de fraude. Você acha que é fraude, hein? Não, eu queria saber a opinião de vocês, meus herculóides. Você acha que é fraude nas lojas americanas? Bote aqui. Mas então, eu quero perguntar pra vocês, de novo, hoje eu tô da pergunta, hoje eu tô pergunteiro. Olha só, vocês sabem como é que é bilhardário como Jorge Lema? Eles manipulam o social, eles manipulam a política, eles manipulam a economia. Vocês têm ideia de como é que eles conseguem fazer isso para o benefício próprio? Bem, através de dinheiro, de bufufa. Ora, se não é, gente, eles apoiam e financiam
candidaturas, eles compram a grande mídia através das propagandas, porque olha aí as empresas que ele financia, é o que? Cervejaria, são lojas americanas, são bancos, são fast food, então tudo isso, essas emissoras, não só as emissoras como revistas, não tem as propagandazinhas, você entra aqui no site do Estadão, do UOL, não sei o que, não tem lá as propagandazinhas, olha, quem é que paga aquelas propagandas da empresa, exatamente, então por isso que eles conseguem dizer, ei, peraí, ó, fica aí negócio de falando, negócio de juro aí, vocês têm que falar que isso é errado e tal. Enfim, é desse jeito que eles vão manipulando. E agora, a grande sacada de Lima é o investimento dele em jovens prodígios. Pagando seus estudos. Ele chega, aí ele diz assim, olha, escolhe lá, aquele jovem, pode ser pobre, mas tem que ser branco, né? Tem que ser aquele pobre que se diferencia das outras pessoas. É aquele que está fora da curva, né? Que está ali no meio de pobre, mas é aquele que nasceu com dom, facilidade de compreender as coisas. Ele, olha, venha para cá. E para isso, ele fez uma fundação. A Fundação Lima. Parece que eu tô entendendo. Essa fundação serve para quê? Para selecionar esses jovens, captar esses jovens, depois ele paga, sim, financia, manda para as melhores universidades aí, para Harvard, né? E aí, depois esse jovem volta para o Brasil para entrar na política e defender pautas de interesse de mercado financeiro. Olha aí a matéria de UOL. Bancada Lema. Os políticos apoiados pelo segundo homem mais rico de Brasil. Quem aqui quer ser presidente? Perguntou o empresário Jorge Paulo Lema, o segundo homem mais rico do país, em julho de 2016, em um salão com cerca de 300 pessoas. A ocasião era um encontro anual de uma rede de lideranças criadas pela fundação que leva o seu nome, né? A Fundação Lema. Entre os presentes, cerca de uma dúzia levantou a mão admitindo o desejo ambicioso. Quase 3 anos mais tarde, ao menos 5 deles já assumiram cadeiras na Câmara ou em Assembleia Legislativa nos seus estados. Tá, mas vamos ver na prática quem o Lema já colocou dentro da política. Felipe Rigoni, do União. Tiago Mitrade, do Partido Novo. O Renan, o Ferreirinha, do PSD, que hoje é secretário de Educação de Rio de Janeiro. E o Daniel José, de Partido Novo. Todo mundo aí, brancos, jovens e homens, né? Mas, claro, tinha uma mulher. E quem é essa mulher? O pessoal chamava na época de bonitinha, mas olha, não sou eu que estou dizendo não, o pessoal que chamava, né, de bonitinha, botaram o apelido da mulher. A Tabata Amaral, que hoje é do PSB, mas ela era do PDT, e ela traiu o PDT quando ela votou a favor da reforma da Previdência. E como eu disse que eu tô pergunteiro hoje, eu pergunto, essa reforma da Previdência foi bom para quem? Para o trabalhador ou para os empresários? O engraçado é que disseram que se fizesse uma reforma da Previdência ia trazer mais emprego. Nada. Fizesse uma reforma trabalhista ia trazer mais emprego. Nada. Reforma tributária, reforma administrativa, todas as reformas, gente, é para o bem dos brasileiros. Só que esqueceram de completar a frase. É para o bem dos brasileiros que são ricos. Eu acho que compreendi. Porque pro trabalhador mesmo, né, só toma na carraqueta. Bem, meus herculoides, esse é o Jorge Lima, que junto com outros bilhardários, o Sucupira e o Teles, eles são acionistas aí da loja americana que fizeram uma carta, que o pessoal diz assim que é uma carta cara de pau, né? Eles fizeram uma carta dizendo que não sabiam o que estava acontecendo com a contabilidade criativa das lojas americanas. Parece verídico! E assim como as lojas americanas, parece que muitas empresas nesses 4 anos de governo Bolsonaro não estavam decolando, ou pelo menos se decolou, decolou seu piloto, porque o avião caiu. E aqui vai um conselho para Lulinha. Lulinha, deixe que eles se virem, que eles se peguem, porque tudo isso aí eles estão devendo, sabe para quem? Para os bancos e bancos privados. Eu vou jogar gasolina nessa fogueira. Tchau!